Vamos lá, giro de mercado do dia 30 do 1, né? Ainda falta mais um dia, né? Esse mês tem 31, 1h15 da tarde. Hoje o dia começou bem interessante, viu? Então vamos lá, o que que a gente teve ontem? A super quarta, né? Decisão dos juros nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Hoje pela manhã, decisão de juros na zona do euro. Então, nenhuma novidade. O Fed manteve a taxa de juros entre 4,25 e 4,50. Às 4 horas da tarde foi divulgado, depois às 4h30 teve o discurso do Powell. Foi até que interessante, assim, claro, o Powell escorrega, né? Mas também não falou nenhuma besteira. Ele falou que eles continuam observando os indicadores, principalmente em relação à inflação, né? Que lá a inflação tem que caminhar para 2%, se eu não me engano. Né? Então não teve grandes novidades, mas também não teve nenhuma fala assim que trouxe risco, né, digamos assim, para o mercado. Aqui no Brasil, mesma coisa, né? A decisão foi depois do fechamento do mercado, então realmente o Galípolo lá e a diretoria subiram em 1% a taxa, de 12,25 para 13,25, né? Você entra no site do Banco Central, já está aqui, né? 13,25. É, a última gestão do Campos Neto já tinha falado, né, na última ata da reunião, que pelo menos viria mais duas altas de 1%. Então, 1% agora e mais 1%. Vamos ver como que o mercado reage. Né? Pelas minhas contas que eu mostrei ontem aqui, a planilha que eu calculo a Selic implícita, que a gente fala, né, a Selic futura, como você queira chamar, estava precificando 100 bips para hoje, né? E mais 100 para a próxima, tá? Vamos esperar o mercado dar uma acalmada e em breve, nos próximos giros de mercado, eu mostro de novo esses cálculos. Mas dá para entrar lá no site da B3 também e verificar isso daí, tá? Então, o mercado ele abriu bem estressado, né? Até sem sentido, fazia muito tempo que eu não vinha isso, ó. Eu vou até aumentar aqui a tela. O dólar abriu aqui, mas em menos de um minuto ele subiu 1,6%. Eu nunca tinha visto isso, tá? Eu já vi muita coisa aqui no dia a dia aqui, mas isso. E logo em seguida ele caiu 0,75, né? Se for ver o movimento até aqui embaixo, ele caiu 1% também, em questão de um minuto. Então foi um minuto para subir e um minuto para cair. Eu acho que foram os players já ajustando a posição, porque hoje já é pré-rolagem, né? Onde já começa a montagem e desmontagem de posição por causa dos contratos que vencem amanhã, tá? Então, com certeza isso daí já fez parte da rolagem, porque faz muito tempo que eu não via isso. E agora, né, para mim foi venda desde da abertura, só que foi difícil segurar a venda, né? Nesse movimento aqui não teve como. Na verdade, eu nem tinha vendido. Eu vim vender só depois aqui, né? Fui fazendo várias pequenas vendas e realmente hoje para mim é só venda e tá aí, né? Ele tá caindo, já tá chegando na mínima do dia. Mas o mercado muito volátil, assim, absurdamente volátil na abertura do mercado, tá? Teve o que também? Teve a entrevista do Lula, né? Tava marcado para as 10h30, acho que foi começar às 11 horas. Mas assim, né? A gente tem que falar a verdade, né? Por incrível que pareça, a entrevista não foi ruim. Né? Ele se aproximou ali mais dos repórteres. Tudo bem que foi uma coisa tudo arrumada, né? Já tinham selecionado as perguntas, né? Já tinham selecionado os veículos de comunicação que iam fazer as perguntas, mas pelo menos ele não patinou na casca de banana. Ele falou que tinha que ser falado, defendeu o Haddad, por mais que todo mundo não goste do Haddad, né, como ministro da Fazenda, mas ele colocou lá alguns pontos que o mercado também não viu como ruim esses comentários dele, né? De bom mesmo, perguntaram, questionaram o relacionamento dele com o Trump, ele foi bem sucinto, ele falou, cara, o Trump lá, eu aqui. Né? É claro que a gente gostaria de ouvir, porque aí sim faria, né, o dólar cair, a bolsa explodir, porque cara, a gente mora no melhor país do mundo, né? Só a gente não deslancha, mas o Brasil, na minha visão, eu quero estar vivo ainda para que o Brasil seja a terceira maior economia do mundo, tá? Primeiro Estados Unidos ou China, né? E segundo Estados Unidos ou China e terceiro Brasil. Não tem como a gente não ser a terceira maior economia do mundo. Não tem como. A gente já é. A gente só não está nos números, tá? Na contabilidade. Economicamente falando, né? Lembrando que existe a esfera econômica, esfera contábil, esfera fiscal. Na esfera econômica, na minha visão, sim, já somos a terceira economia do mundo. É claro que vai demorar alguns anos para a gente contabilizar isso, porque a contabilidade é por competência. Né? Então teve a entrevista dele, ele ficou bastante tempo, deu várias respostas. É claro que ele mais falou do ego dele, né, da história dele mais uma vez, do que propriamente dito algumas coisas. Falou do arcabouço fiscal, falou que a gente não teve déficit, foi o 0,1, 0,1 é zero.
E, na verdade foi isso, é que foram feitos, né, alguns malabarismos, digamos assim, para que chegasse nessa questão do déficit. Ele até comentou se não fosse a tragédia que teve no Rio Grande do Sul, o Brasil ainda fecharia com superávit, né? É, bom, e teve o dólar na abertura, o dólar refletiu tudo isso, a fala dele que não, né, no frigir dos ovos não foi ruim. Vamos dar uma olhada nos juros agora. Juros agora, cadê aqui juros? Então, juros caindo aqui no Brasil, tá? Juros futuros caindo. Então, aqui eu tenho uma telinha dos juros longos, tá? Então, aqui a linha vermelha é o dólar, aqui é os juros e aqui a linha azul é a bolsa. Juros curtos, depois aqui tem alguns spreads que eu olho, isso aqui não faz sentido para vocês neste momento, né? E aqui as telinhas dos DIs, né? Os DIs longos, eles até abriram em alta, tá? Mas pode ver que inverteram aqui, estão em tendência de queda, tá? Então, praticamente todos os DIs aí caindo. E a nossa bolsa subindo e subindo forte, né? Mas antes vamos ver o calendário, porque o que que teve hoje, né? Então teve ontem, desde ontem, né, decisão de juros Brasil e Estados Unidos, e hoje teve decisão também na zona do euro. Mas antes teve GPM, mais uma vez a inflação vindo um pouquinho acima do esperado. O CAGED, né, que é o índice de evolução dos empregos, veio pior do que o esperado, né? Então em dezembro teve mais fechamentos de vagas de emprego do que abertura, tá? Claro que no final do ano você tem aquelas contratações temporárias, né? Por causa do Natal, das festas de finais de ano. Então, não é uma mensagem ruim a princípio, né? Isso aqui você tem que casar com outros indicadores. E teve a decisão de juros na Europa, né? Saiu de 3,15 para 2,90 conforme a projeção. E às 10h30 também teve pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, vieram em linha, e teve o PIB dos Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos veio abaixo da projeção, tá? A projeção era 2,7, ele veio em 2,3, né? O PIB trimestral lá nos Estados Unidos. E também depois teve pedido de seguro-desemprego, tá? Teve um monte de notícia ao mesmo tempo. O que que significa essa questão do PIB, né? Significa que a economia deu uma desacelerada, de novo, precisa ver com outro, num contexto maior de indicadores, mas a economia deu uma desacelerada. O que que isso pode proporcionar? Que a inflação caia e que o Fed possa fazer cortes de juros neste ano, ou aumentar os cortes de juros neste ano. Isso significa o quê? Cortando os juros lá, os treasuries americanos, a renda fixa americana, ela fica menos atrativa e o especulador, né, os grandes fundos, os grandes players, as grandes instituições financeiras vão buscar, elas passam a ter mais apetite a risco. E o Brasil ainda, né, como não somos a terceira economia do mundo, ainda é um país de risco. Então eles investem o dinheiro aqui ainda mais com a taxa de juros aonde está e ainda mais com o preço dos nossos ativos em bolsa descontado como estão. Então entra dinheiro, o investidor estrangeiro traz dólar para cá, ele é obrigado a vender dólar, ele vende o dólar cai para ele transformar o dólar em reais. Transformando o dólar em reais, ele investe ou na dívida pública, que é o Tesouro Direto, né, LFT, NTNB, NTNF, ou ele entra na bolsa, tá? Neste momento, é difícil dizer, está ingressando capital estrangeiro na bolsa, né, principalmente hoje. Mas também ele investe em renda fixa porque a taxa de juros está alta e vai se manter alta e pelo menos por mais um ano e meio. Então, de novo, se os astros se alinharem, se a gente tiver o governo, né, não fizer nada de errado aí nos próximos meses e tudo mais, quem sabe as coisas possam melhorar. O Lula comentou muito a questão da Petrobras, né, que ele não intervém e realmente, né, foi uma pergunta meio boba, porque o presidente ele não pode intervir ali na política de preços da Petrobras. Mas a pergunta do jornalista foi se ele tinha autorizado o aumento no diesel. Ele não autoriza nada, né? Isso daí é da própria política ali da Petrobras. E ele só deixou bem claro que ele não faz essa intervenção. Graças a Deus ele pelo menos foi sensato, porque ele poderia ter falado que não, eu fui lá e falei que não era para aumentar o diesel, né? Então vai aumentar o diesel aí também para frente, pode pressionar um pouco mais a inflação. É, que mais? Vamos dar uma olhada nas ações, que como eu falei, né, está ingressando aqui o capital estrangeiro, pode ser que o dólar cai porque o estrangeiro tem que converter dólares para reais, mas ao mesmo tempo ele transformando para reais, no que ele investe? Na bolsa ou em renda fixa? Como o juros está alto, ele vai investir em renda fixa. Mas os ativos em bolsa também estão descontados.
né? Então vamos lá. Ó, o índice futuro então subindo, subindo forte, né? Tá estourando aí uma resistência, ele tem que fechar acima desses 125 mil pontos e se manter acima dos 125 mil pontos. A única coisa, e vocês vão ver que isso daqui está se replicando para todos os outros ativos, é aquilo que eu falei. Eu gostaria de ver rompendo essa resistência com força e eu não estou vendo. Tá? Eu não estou vendo um volume financeiro considerável. Tá tendo volume financeiro hoje? Tá, mas não tão considerável quanto eu, Vinícius, gostaria, dado meu tempo de tela aqui e tudo mais. Tá? Vamos olhar o BOVA 11, né? Olha lá. Tá vendo? Ó? Ontem eu tinha falado exatamente isso. Basta acontecer alguma coisa pequena, né, para estourar a resistência. E está acontecendo isso hoje. Não está da maneira que eu gostaria, tá? É com volume. A gente vai ver isso em todos os ativos aqui que eu acompanho. Mas está rompendo e tem que se manter acima, tem que fechar acima aí no final do dia. Eu gostaria até que subisse um pouco mais ainda hoje, tá? Então está rompendo também. Olha a Petrobras. A Petrobras está subindo, né? Mas volume baixíssimo da Petrobras, tá? O volume da o gráfico aqui meu da Petrobras está bagunçado, né? Porque eu tenho gravado algumas aulas e tenho desenhado aqui no gráfico. Mas olha o volume. O volume está muito baixo, né? Bradesco. Bradesco, né? Se mantendo acima aí do 11,80 e o volume está baixo também, né? Você pode ver no dia 27 do 1 que ele subiu quanto no dia 27? Ele subiu 2,5. Hoje está subindo mais. Só que está subindo com um volume menor. Entendeu? É isso que a gente precisa analisar, é isso que você precisa ter paciência, investidor. Tenha paciência, analisa, né? Não quer dizer que isso daqui vai cair, não quer dizer que é uma subida em falso, né? Mas realmente quer dizer que não estão colocando muito dinheiro para a ação subir, né? Ou seja, os vendedores sumiram do mercado. Isso é ruim? Não, isso também é bom, né? Mas a gente tem que entender, tem que encaixar as pecinhas para saber o que está acontecendo. Ambev patinando, né? Ambev patinando, Ambev nada, 0 a 0 hoje. Aí é que tá, né? Você vê tudo subindo e Ambev no 0 a 0. Isso é preocupante. Copel, eu gosto muito de Copel, subindo, né? Subindo bem, sem volume. Subindo sem volume. Itaú, tá lá, ó. Chegou lá na resistência, vamos ver. Ele ainda não passou, né? Itaú tava mais distante da resistência. Deixa eu ver se é exatamente aqui. Ele precisa subir um pouquinho mais. Poderia até baixar aqui essa resistência para cá, ó. Tá? Os Minas também, ó. Cara, foi tudo que a gente falou ontem. Subindo, né? Batendo na resistência, sem volume, sem volume. Olha a Vale. Olha ontem, a gente desenhou exatamente isso daqui. A gente falou, ó, vai para algum lugar, ou para cima ou para baixo. Estourou para cima, né? Inclusive o Lula também falou sobre a Vale, né? Perguntaram se a reunião, ele teve uma reunião lá com os diretores da Vale, o presidente da Vale, perguntaram, cara, de novo, a Vale é uma empresa privada, o Lula não manda nem desmanda na empresa, mas os jornalistas encanam achando que o presidente é dono do Brasil. Não é. Quem sabe eles não escutam esse vídeo, né? Então a Vale hoje subindo quase 4%, é uma subidinha boa. Ela tem que ficar acima dessa resistência também para buscar aqui, ó, os R$ 60, tá? Varejo brasileiro, lojas Renner, né? Maior alta, eu falei lojas Renner que está no gráfico, mas Magazine Luiza subindo 9%, uma alta boa. Azul, né? Azul já subiu, né? Agora está patinando. Itaúsa, né? A Itaúsa é a holding do Itaú aí, também está chegando perto da resistência e sem volume. Olha aqui, gente, tá aqui, ó, não estou inventando a informação, né? Tá aqui na tela, tá? CSN subindo também, subindo bem, né? Vai chegar tá praticamente na resistência sem volume. Ela tem que, cara, para estourar essa resistência, tem que estourar com volume. Eu estou insistindo nisso, né? Espero que isso aconteça e amanhã eu posso dar outro tipo de notícia para vocês. Um banco que eu gosto muito, BTG Pactual também, tá? Subindo bem. Tá bom? Então hoje é isso, senão o vídeo fica muito extenso até o giro de mercado de amanhã.